O Internacional de Paulo Pesolano foi seguro, cumpriu com a sua obrigação e agora define a vaga na Copa do Brasil jogando em casa. Você entende agora todos os detalhes do jogo da ida da Copa do Brasil. De volta ao Visão para Jogo, mais uma vez para falar do Internacional, que teve uma partida segura contra o Atlético. Quem conta todos os detalhes é o Matheus Santana, que fez uma análise profunda e extensa sobre a primeira perna, o jogo da ida dessa terceira fase de Copa do Brasil, que o Inter foi bem para vencer o Atlético. Perfeito, Vitinho. Legal a gente falar de um Inter que cumpriu com seu papel, como você citou, mas que mostrou bons sinais, tá? Até não achei que foi um jogo exuberante do Internacional, mas a equipe precisa ganhar essa confiança na temporada, porque tem peças interessantes, tem um treinador que tem uma ideia de jogo legal. Você teve nessa partida, né, o Bernabei, muito mais um ponta do que um lateral, 3 meio-campistas com o Alan Patrick sendo a ponta do losango, mas muito próximo do Alejandro. Você tem também o Alex, que é um menino que está surgindo muito bem, tem capacidade, né, um jogador também bem insinuante ali na frente. Você teve o Inter que enfrentou dificuldades, mas foi muito forte, acelerando o jogo com muita objetividade. Gostei de ver em muitos momentos também um joguinho aproximado, principalmente dos meio-campistas que eu citei. Legal, interessante demais. Galera do Inter, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se você não está inscrito, hype esse conteúdo para ele ser mais divulgado. E todo mês tem sorteio de camisa aqui na OWTV. Se você quiser ganhar uma camisa do Colorado, basta se tornar membro do canal. Todos os membros concorrem, beleza? Vamos entender o Inter. Vamos lá, Vitinho. A gente destaca bastante no Internacional, né, a figura dos dois laterais, tá? O Bernabei, que em muitos momentos ele é ponta, muito mais que um lateral, ele é um jogador muito mais ofensivo, né? Mas o Bruno Gomes também, cara, ele é um jogador que participa da construção e ele tem facilidade para participar desse joguinho aproximado, de avançar um pouco no campo, com essa bola conduzida, né? Conduzindo a posse da bola ali, liberando espaço para os companheiros, enxergando boas movimentações. Nessa jogada, você tem ele ganhando no primeiro momento essa situação, ele está à frente do jogador do Atlético, puxando um contra-ataque para o Inter. O Atlético tentava ser jogando, rouba essa bola rapidamente e tenta puxar um contra-ataque. Repara na movimentação, você tem 3 jogadores do Inter para 3 do Atlético, mais 2 tentando se recuperar na jogada. Ele nem viu, na verdade ele viu, mas o Alex está muito longe ainda de chegar no espaço que o Bruno Gomes vai colocar essa bola. Então foi um passe muito bom no ponto futuro para essa jogada acontecer de uma forma muito objetiva. O Alex vai levar essa bola, conduzir bem e dar um passe com a perna direita, buscando o jogador que está chegando ali nem aparece na imagem, na verdade, que é o Bernabei, que está chegando pelo outro lado. Aqui dentro da área você já tem o Alan Patrick e o Alejandro mesmo, contra vários jogadores da equipe do Atlético. Então a escolha dele foi muito boa, para pegar o Bernabei de frente, para finalizar essa jogada que vai pegar no travessão. Então o Internacional já mostrava um traço bem importante, uma qualidade para puxar esse contra-ataque. Como é importante a mudança de corredor, né? Porque você tem do lado direito muita gente do Atlético, tudo fechado. Quando você inverte o corredor, você pega o cara vindo num contra um. E aí a situação de finalização é interessante, né? E não só quando o adversário está fechado, né? Exato. Mas em muitos momentos, numa situação de contra-ataque, para você achar outro tipo de espaço, né? Inverter essa jogada, você tenta pegar, né, o seu jogador do lado oposto numa situação boa de finalização, num X1, enfim. Muito importante mesmo essa inversão de corredor, Vitinho. E o Internacional explora bem isso, né? A gente dá uma olhada aqui nessa formação, de novo, numa jogada onde o Inter vence a linha intermediária de marcação do Atlético, numa jogada de pé em pé e tenta acelerar bem essa jogada, tá? Repara como você tem 3 jogadores aqui, mais o Alejandro na referência, atacando o espaço. O cara que está fazendo a ultrapassagem aqui é o Thiago Maia. Sim. Thiago Maia, Bruno Henrique, você tem o Vidagra sendo a ponta, né, a ponta defensiva desse losango, com o Alan Patrick muito mais solto no campo. E aí você tem o Bernabé de novo, conduzindo essa bola, achando um passe por dentro no Alan Patrick, que vai buscar, ele poderia, né, de repente ter aberto essa bola aqui no Alex, mas ele vai tocar essa bola no Alejandro, ele vai buscar um joguinho mais próximo, tá? O Alejandro vira e consegue uma finalização. Olha como o Inter foi objetivo, né? Sim. Muito objetivo mais uma vez, buscando finalizações, tendo um volume interessante de jogo. Aqui eu vou mostrar a construção, Vitinho. Repara como o Bernabé e o Bruno Gomes, eles participam ativamente na construção de jogo, né? O Bernabé nessa jogada por dentro, mas em muitos momentos ele está aberto aqui, ó, para receber esse passe e acelerar a jogada. Nessa jogada ele está junto com o Vidagra, você tem Bruno Gomes, Mercado e também o Félix Torres nesse momento, e aí você tem a liberdade aqui para Thiago Maia, para Bruno Henrique, para os jogadores realmente fazendo suas movimentações. O Alan Patrick dá um drible muito interessante para vencer essa jogada, é um jogador que tem capacidade grande para vencer no individual, né, duelos e achar passes interessantes, leva a bola para o fundo, você tem 3 jogadores dentro da área, o Alex está fechando, o Alejandro está aqui marcando a presença, né, você tem Thiago Maia e tem também Bruno Henrique, então você tem gente chegando na área para finalizar essa jogada. O toque vem para trás e sobra para quem? Para o Bernabé, que iniciou a jogada, tá? Ele que vai finalizar de novo. Para mim foi um grande destaque do jogo ofensivo, né? O Bernabé é um cara que ofensivamente te entrega demais. E olha como é legal a rotação, né? O Bernabé estava de volante da esquerda, o Thiago Maia estava à frente como meia e o Alan Patrick virou ponta esquerda, né?
Inverteram de posição. O Alan Patrick normalmente por dentro, o Bernabé já normalmente por fora. Na sequência da jogada, o Alan vem por dentro, o Thiago Maia fica e o Bernabé chega para finalizar pelo lado esquerdo. Isso tira a previsibilidade, te torna mais um time imprevisível e isso é um sinal, uma situação interessante de uma evolução do trabalho do Pesolano. E lógico que o torcedor do Inter tá frustrado, né? Acabou de perder pro Mirassol dentro de casa, empatou o Grenal também dentro de casa, não vem tendo tanto sucesso assim, mesmo tendo vencido o Corinthians fora, né? Esperava-se que o Inter fosse dar um passinho adiante, mas o Inter ainda tá instável na temporada, mas é um time que tem capacidade, tem qualidade, tem um bom treinador. Eu acho que o Inter tem um caminho de evolução, tá? Por isso a gente projeta, de repente, uma melhora na equipe. Repara como nessa jogada o Ronaldo Tavares está sozinho, Vitinhos, contra os defensores do Inter. E cadê o Bernabé? Não tá na jogada, né? Um lateral aqui cobrado pelo jogador do Atlético, você tem Bruno Gomes, você tem o Mercado, você tem o Félix Torres, você tem o Vidiagra chegando junto aqui. Sim. Você não tem o Bernabé. E o jogador que vai recompor, porque o Ronaldo Tavares vai ganhar essa jogada e depois vai fazer um cruzamento para encontrar o companheiro dele que está infiltrando lá pela ponta direita, o cara que vem recompor aqui é o Thiago Maia. Não é o Bernabé. Então, o benefício de você ter o Bernabé no time, você vai ter um cara ofensivamente que vai te entregar demais. Agora, na parte defensiva, ele não vai entregar. Mas essa jogada aqui não era para sair o gol, tá, Vitinhos? A jogada estava controlada. Thiago Maia e também o Félix Torres. Oi? Agora sim tá chegando o Bernabé, bem pontuado, tá? Tá chegando aqui no cantinho da imagem. Mas essa jogada, ela estava controlada, Vitinhos. E aí você tem um erro coletivo aqui na minha visão, tá? Sim. O Thiago Maia vai mal, atrapalha até o Félix Torres não vai bem, o Antony sai todo torto e o Antony realmente é um goleiro muito instável, tá gerando muita insegurança toda vez que tá em campo. E aí o jogador do Atlético consegue, meio que uma atrapalhada coletiva, fazer o gol da equipe numa jogada até isolada, Vitinhos, porque o Internacional tinha volume, tinha mais domínio e aí acabou dando um gol para a equipe do Atlético. Dando não, tá? O Atlético teve, logicamente, a intenção de fazer a jogada, mas a forma como saiu o gol era completamente evitável, tá? Total. Agora vamos mostrar, Vitinhos, um cenário, né? Logicamente com 1-0 contra, né? Você precisa subir um pouco suas linhas, precisa propor mais o jogo, mas o Inter continuou muito fiel à sua ideia de jogo, desse joguinho aproximado, essa troca de posição, como a gente citou. Repara como nessa jogada você tem o Bernabé um pouquinho mais avançado dessa linha defensiva, né? Com Bruno Gomes, Mercado e Félix Torres. Por dentro você tem o Vidiagra e o Bruno Henrique. O Thiago Maia tá lá para frente. Então você tem realmente 4 meio-campistas com um dos volantes, né, Bruno Henrique ou o Thiago Maia, mais afundado aqui o Thiago Maia, ó, tá aparecendo aqui, até destaco, né, nessa sequência, e o Alan Patrick também com bastante liberdade. O Bruno Henrique vai diretamente buscar uma parede, a parede do Alejandro. O Alejandro vai servir muito bem o Bruno Henrique, joguinho aproximado, aquela dinâmica de terceiro homem, que não foi bem de terceiro homem, né, Vitinho? Foi de segundo homem, né? Porque o mesmo cara que deu passe foi o cara que recebeu, né? Ele faz um golaço, tá? Um belíssimo gol para a equipe do Internacional. E aí mostra, né, capacidade desse time jogar de pé em pé, de produzir até mais do que em alguns momentos produziu, né? Não, e assim, você olha para cenários contra o Mirassol, você olha para cenários, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, jogos em que o Inter teve uma defesa baixa para atacar e não conseguiu. Talvez não, com certeza, o trabalho do Pesolano ainda não está lá para atacar um time de Série A mais fechado. Agora, quando pegou o Atlético mais fechado, conseguiu gerar combinações, conseguiu gerar jogadas e conseguiu fazer os gols. Então é, logicamente, um cenário de evolução que tem que acontecer ainda, mas é um bom sinal que tenha acontecido com o Atlético. Seria fatalmente um jogo que a gente podia olhar para cá e falar, talvez o Inter tenha muita dificuldade para atacar uma defesa fechada, mas nesse cenário criou o suficiente e conseguiu aproveitar das chances criadas. Né? Nesse cenário o Internacional foi bem. Contra o Mirassol, até lembro dos números, Vitinhos, porque foi eu que fiz a telinha aqui que a gente preparou. 208 passes no terço final contra 28 no Mirassol. O Inter teve muita posse de bola no terço final. E realmente não conseguiu ser tão produtivo assim. Eu vou mostrar aqui uma situação defensiva onde o Internacional não foi bem nessa jogada, mas foi muito mérito também do Ronaldo Tavares, que é um jogador interessante. Repara como o Internacional tinha 2 jogadores aqui para o Ronaldo Tavares, tinha uma defesa ali bem postada, com o Bernabé também nem apareceu na imagem, que está por aqui o Vidiagra junto com o Bruno Henrique. E aí você tem uma situação que o Atlético acelera bem a jogada, o Ronaldo Tavares consegue limpar a jogada, ganhar do Mercado e finaliza no gol. De repente poderia ser uma situação evitável, porque o Inter tinha mais jogadores na jogada. Mas tudo bem. Segundo tempo, tá, Vitinhos? O Bernabé aparecendo com bastante liberdade, né? Como eu falei, em alguns momentos, né? Aparecendo na base da jogada, em outros momentos aberto, outros momentos por dentro. Repara como ele está aqui como um jogador da direita até, né? Ele vem conduzindo essa bola em velocidade. E o Internacional, nesses cenários onde tem o time adversário também correndo para trás, o Inter costuma se sair muito bem, tá? E aí, nessas jogadas tem Alan Patrick, Alejandro, Bernabé chegando, você tem o próprio Alex ali buscando uma jogada individual, ele vai buscar a finalização, até achei que foi uma finalização de longa distância, né? Talvez ele poderia trabalhar melhor essa bola, mas o Inter com objetividade, buscando mais uma finalização. A bola quase ficou a feição ali, de repente, para um rebote, né? Então, alternativas, Vitinhos. Tem que buscar alternativas para enfrentar um time num bloco mais fechado, né? Vidiagra vai fazer uma fatiada bem interessante. Olha onde está o Bernabé agora.
pelo lado esquerdo, como um ponta bem avançado no campo. E aí você tem outros jogadores chegando ali para povoar a área. Você tem a vitória pessoal do Bernabé. No campo ofensivo ele realmente vai muito bem, né? Ele produz boas jogadas, tem velocidade. Aqui ele vai servir muito bem, se eu não me engano, é o próprio Alex que vai chegar aqui na jogada e vai finalizar muito mal. Mas repara quantos jogadores do Internacional também pisando na área para finalizar essa jogada. Então o Inter, nesse momento, precisava buscar o resultado, colocando bastante gente para atacar, Vitinhos. E aí, o lance que a gente traz aqui na sequência é um lance de uma pressão oriunda aqui de um salto do Bernabé, tá? Ele que dá esse gatilho de pressão, como a gente costuma dizer, né? O jogador que faz os outros também entrarem nesse momento de pressão, né? O Bernabé salta para fazer a pressão no jogador da bola e aí você tem ele salta na linha de cima, né? Na linha de meio-campistas, aí já recupera essa bola, já arma um ataque para a equipe dele. Se percebe como o Alejandro e o Alan Patrick estão próximos, né? Jogaram bem próximos e aí você tem a qualidade do seu camisa 10. Visão de jogo, defesa do Atlético voltando, mesmo assim ele vai bem para enfiar um bom passe que vai por cima, na verdade por cima, ó, no cantinho, eu ia falar que foi por cima, né, mas foi no cantinho aqui, um belo gol do Bernabé, tá? Uma jogada que ele mesmo originou e foi o gol que deu a vitória para o Internacional, que se sentiu em casa no Orlando Scarpelli, viu, Vitinhos? Vou até mostrar a comemoração aqui do Bernabé, porque foi um belo gol, tá? Uma boa recuperação, um belo gol dele, e ele foi pra galera depois desse gol, ó, foi comemorar com a galera. Vou deixar aqui torcida colorada no fundo, Bernabé pulando a placa de publicidade, gol que deu a vitória para o Inter nesse jogo, que foi difícil, né? O Internacional, ao meu ver, cumpriu com a obrigação, mas teve um bom papel na partida. O gol coroa uma grande atuação do Bernabé? Uma grande atuação do Bernabé, Vitinhas. Eu acho que defensivamente não tem muito o que esperar dele mesmo, tá? Eu não tenho muitas expectativas defensivas com ele e acho que até no momento que a gente esperou algo dele, ele falhou. Ele não conseguiu cumprir com um bom papel. Mas nessa função, tendo um Thiago Maia para fazer a recomposição por ele, o Vidiagra, o sistema do Pesolano com 3 meias, principalmente deixando o Alan Patrick como a ponta do losango mais solto, dá essa liberdade para o Bernabé subir. Você tem o Thiago Maia recompondo, o Bruno Henrique, o Vidiagra. Então você está seguro quanto a isso. E aí o Bernabé, para mim, foi o melhor jogador em campo. Talvez junto com o Alan Patrick, o Alan Patrick é um cara muito cerebral, né? É o passe que ele deu aqui de novo, né, cara? Sim. Ele consegue levar muita vantagem em jogadas individuais também. Mas vamos dar essa moral pro Bernabé, porque ele foi muito bem no jogo. Legal demais. Torcedor do Internacional, concorda com a análise? Gostou do jogo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Hypa esse conteúdo e a gente se encontra na próxima. Tamo junto, aquele abraço, valeu!